Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de sociologia e nós vamos continuar o assunto da aula passada, que é a questão dos conceitos, né? Trabalhar alguns conceitos básicos utilizados na sociologia, utilizados também na história, na verdade, utilizados nas ciências humanas de uma forma geral, ok? Muito bem. Então nós vimos na última aula o conceito de sociedade e agora vamos falar sobre o conceito de estratificação social. O que é estratificação social? É a divisão da sociedade em estratos, camadas, grupos sociais diferenciados pela riqueza, pelos direitos, pelo poder. A estratificação social ela é típica de uma sociedade complexa. A sociedade simples não tem a estratificação social ou ela é muito limitada. Já na sociedade complexa, uma característica fundamental é exatamente o fato de ser uma sociedade marcada pela desigualdade social, por essa estratificação social. Quais são as bases da estratificação social? Bom, a estratificação social, ou a divisão da sociedade em camadas diferenciadas, pode ter uma base econômica, quer dizer, diferenças econômicas, né, entre os grupos sociais em razão da distribuição desigual das riquezas, diferenças étnicas, raciais, de sexo, gênero, né, de idade, de função, de religião, são vários fatores. Geralmente se lembra mais da questão econômica, mas a gente vai ter ao longo da história sociedades onde grupos sociais podiam até estar economicamente numa situação não muito difícil, mas em razão da sua religião, né, da sua etnia ou da sua raça, né, vão estar numa posição social inferior. Agora, pessoal, para que exista a estratificação social, é necessário que exista a produção sistemática de excedentes. Porque a partir do momento que uma sociedade, como uma sociedade simples, né, da pré-história, não consegue produzir excedentes em grande quantidade, lembrando que o excedente é aquela parte da produção de um produtor que ultrapassa o nível necessário para a sua subsistência, o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então, se ele produz além da sua capacidade ou da sua necessidade de sobrevivência, se ele é capaz de produzir além da sua subsistência, essa produção a mais, além, é o excedente. E esse excedente, então, vai sustentar outros grupos sociais. Caso não exista o excedente, esses outros grupos sociais vão ter que também produzir alimentos, né? Então, o ponto de partida para a existência da estratificação social é a capacidade da sociedade de produzir excedentes de uma maneira sistemática. E com isso a sociedade fica dividida basicamente em dois grupos: os produtores e os não produtores. Os produtores produzem o mínimo necessário para o seu sustento, mas também produzem excedentes para outros grupos, que são os não produtores. As elites não produtoras acabam se apropriando dos excedentes, mas numa quantidade de tal ordem que acabam possuindo um padrão de vida superior até do próprio produtor. Agora, vai se apropriar como? Utiliza vários mecanismos, né? Violência, contratos, por exemplo. Um escravo é obrigado a produzir para o seu senhor por meio da violência. Ele está lá trabalhando na terra, produz o necessário para a sua sobrevivência, né? Está lá no custo da sustentação do escravo, né, uma parte que ele produziu, e o que ele produziu a mais, ele é obrigado a entregar para o senhor por meio da violência. Se não entregar, se não produzir, se não trabalhar, ele apanha, sofre uma tortura, sofre uma violência física e tal. Em sociedades modernas capitalistas, o trabalhador é livre. Ele é contratado, né, por um patrão, por um empresário, por exemplo, e vai trabalhar para ele recebendo um salário, né? Agora, o salário tem que ser o suficiente para ele poder sobreviver, mas ao mesmo tempo a sua produção tem que ser de tal ordem que assegure também um lucro aí para o empresário, né, para o patrão. Ou seja, ele tem que produzir na sua jornada de trabalho o suficiente para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, pelo menos o mínimo, mas tem que produzir algo a mais, né, que o patrão vai acumular e que vai assegurar a sua riqueza, o seu padrão de vida, o seu investimento, né, o seu capital. Então é fundamental que exista o excedente, caso contrário, né, essa divisão vai ser impossível. A apropriação, a acumulação de excedentes pelas elites não produtoras transforma esse grupo ou esse extrato
nenhuma camada superior em termos de riqueza e de poder político, estabelecendo então a estratificação social, a diferenciação social. As principais modalidades de estratificação social são as de classe e de estamentos, sendo que é possível que uma sociedade tenha as duas divisões simultaneamente. Aliás, durante a maior parte da história, né, nas civilizações lá da antiguidade até o século XVIII, o comum era isso, era uma divisão em classes e uma divisão em estamentos. Então vamos dar uma olhada nessas duas divisões. A divisão em classes sociais é uma divisão que segue um critério econômico. As classes são grupos diferenciados pela posse de riqueza e pelo poder econômico. Na sociologia, pessoal, existem várias interpretações sobre as classes sociais, conceitos de classes, mas a que mais aparece no PAS, no Enem, nos vestibulares, nos manuais do ensino médio e em muitos manuais universitários, é uma visão de classes baseada no marxismo. Como vocês sabem, o marxismo é um conjunto de ideias sociológicas e políticas derivadas do pensamento de dois revolucionários comunistas alemães, Karl Marx e Friedrich Engels. Ambos viveram no século XIX. O marxismo, então, é um conjunto, né, de ideias de interpretação da sociedade, ideias políticas também derivadas do pensamento desses dois revolucionários. E a concepção de classe mais comum, como eu estava dizendo, é inspirada no marxismo, é a concepção marxista. Que, vejam só, pressupõe que não existe uma única classe. Tem que existir pelo menos duas classes, porque a existência de uma classe pressupõe que existe uma outra classe, uma relação social entre classes diferentes, onde, na visão do marxismo, a relação básica numa sociedade estratificada é entre uma classe dominante e uma classe dominada. Essa classe dominante é a elite econômica, que possui as riquezas da sociedade e se apropria dos excedentes produzidos pelos trabalhadores. E a classe dominada é formada pelos trabalhadores, que, na ótica do marxismo, sempre será explorada pela classe dominante, gerando, então, uma tensão e um conflito entre ambas, uma luta de classes. Então, a classe dominante, né, como vocês têm mais detalhado, é composta pela elite econômica. Ela possui as riquezas da sociedade, os meios de produção, capital, terras, empresas, máquinas. Né? Fica com a maior parte dos excedentes produzidos pelos trabalhadores, seja um trabalho forçado, um trabalho livre, e detém o poder político direto ou indiretamente. Quer dizer, ela tem um poder econômico tão grande que lhe permite assumir o poder político de uma forma direta ou influenciar, né, o Estado, o governo. E é fácil de entender porque, vejam só, para que exista essa relação entre uma classe dominante e uma classe dominada, nessa visão marxista, isso tem que ser legalizado. Tem que ter uma lei assegurando essa relação, uma justiça, né, polícia para manter a ordem, né, para evitar que essa relação seja ameaçada e tal. Então o Estado, ele acaba mantendo a ordem social. E se é uma ordem baseada numa relação entre classe dominante e classe dominada, acaba beneficiando a classe dominante. Essa é a visão do marxismo. Ele considera que o Estado, o aparelho de Estado, está a serviço, né, de uma determinada classe, no caso aí da classe dominante. A gente não precisa concordar com essa análise, mas nós temos que conhecê-la porque é a análise que mais aparece. Até para poder criticar, né? Se for o caso, para criticar tem que conhecer essa análise. A gente vai ver com mais detalhes o marxismo no segundo ano. Aqui no primeiro ano a gente vai trabalhar mais os conceitos, né? Mas volta e meia a gente vê como alguns conceitos são usados pelo marxismo, porque, como eu falei, a interpretação marxista da sociedade, da realidade, é muito presente no país. A classe dominada é composta pelos trabalhadores explorados pela classe dominante. Ela não possui os meios de produção, ou, quando possui parte deles, mas produz o mínimo necessário para a sua sobrevivência e é obrigada a produzir excedentes, né, para um membro da classe dominante. Então ela gera os excedentes para a classe dominante, sendo por ela explorada em diversas modalidades de trabalho, livre, trabalho escravo, trabalho servil. Olha só, na visão do marxismo, isso é uma coisa complicada, pessoal, é complexa essa conclusão. A classe dominada, ela pode ter participação política. Você pode ter um governo com trabalhadores, né, representantes dos trabalhadores, presidente, deputados, né, governadores e tal, mas se esse governo, se esse regime, né, composto aí por trabalhadores, não altera de forma radical a relação entre as classes, continua existindo uma estratificação social com classe dominante e classe
dominada, a classe dominante controlando as riquezas, então, na visão do marxismo, continua a exploração. Por que isso é uma coisa complicada? Porque, na ótica do marxismo, vejam só, isso pressupõe que uma democracia nunca vai atender plenamente à vontade dos trabalhadores, se a democracia preservar a estrutura de classes. Então seria necessário superar a democracia formal, né, que tem liberdade política, liberdade de expressão, governo eleito, mas mantém a estrutura de classe, por um outro sistema político que acabaria com essa estrutura de classe. A gente vai depois trabalhar a questão dos regimes políticos, do pensamento revolucionário, vamos ver como é que isso, vamos retomar isso, vamos ver como é que isso é interpretado mais detalhadamente pelo marxismo. Agora tem um outro conceito, pessoal, que é o de classe média. Aí esse conceito ele é mais impreciso, controverso, e o próprio marxismo, a gente usa um conceito, não necessariamente conceito marxista, é um conceito aí já mais amplamente empregado. A classe média é considerada uma camada social heterogênea, formada aí por várias categorias de trabalhadores, mas está situada entre a classe dominante e as elites econômicas. Quer dizer, ela é formada por trabalhadores, mas é formada também, como a gente vai ver, por pequenos proprietários, né, donos de pequenas empresas e tal. Mas é um grupo heterogêneo que está situado entre a classe dominante, as elites econômicas e a massa dos trabalhadores. É composta por grupos que vivem nas cidades, os grupos urbanos e os grupos rurais. Sobretudo os grupos urbanos, e entre os grupos urbanos, sobretudo aqueles que trabalham no setor de serviços. Então seria composto por pequenos empresários, profissionais liberais, funcionários públicos, assalariados com salários acima da média dos trabalhadores, que têm um padrão de vida acima da média dos trabalhadores, mas que não têm o poder econômico das elites, né, da classe dominante. Profissionais liberais, por exemplo, um médico que tem o seu próprio consultório, tem alguns empregados, um dentista que tem seu consultório e contrata alguns empregados, um advogado que tem seu escritório, né, possui também empregados, eles têm os seus próprios meios de produção, no setor de serviços, né? Não são empregados, né, das elites econômicas, têm um padrão de vida superior à da massa da população, mas também não pode ser considerado membros da elite econômica propriamente dita. Os caras não têm um padrão de vida de um banqueiro, de um dono, né, de uma grande indústria, né, de uma grande fazenda, né, de uma grande empresa comercial. Então é um grupo realmente intermediário acima, né, da massa dos trabalhadores e abaixo das elites econômicas. Agora, você sabe que toda essa divisão, quando a gente pega a sociedade moderna, ela se torna muito mais complexa quando a gente imagina, por exemplo, empresas que vendem ações, a sociedade de ações. Então, por exemplo, pode ter um trabalhador que é livre assalariado, né, ele trabalha, né, para um determinado patrão e ele pega parte do salário dele e compra ações, investe em ações. Quer dizer, tecnicamente ele é proprietário, né, daquelas ações de uma empresa, que pode até ser uma empresa multinacional. Então, quando a gente fala nessas categorias, a gente está falando de uma forma geral, simplificada. Porque o quadro, a realidade, né, o quadro real, ele é muito mais complexo. Mas nós temos que dominar esses conceitos, que eles aparecem, né, volta e meia em estudos sociológicos. Okay? E os estamentos? Bom, os estamentos são divisões sociais, são grupos sociais que são diferenciados pelos direitos. Alguns grupos possuem mais direitos, outros grupos possuem menos direitos, outros grupos não têm nenhum direito. Esses estamentos vão ter esses direitos diferenciados de acordo com a função de cada grupo, religião, etnia, raça. E nesse caso, essas diferenças de direitos, elas são mantidas pela lei, pela tradição, pelo costume, que vão reconhecer privilégios, obrigações, né, de cada grupo e direitos desiguais. Exemplos. No feudalismo medieval e no chamado antigo regime absolutista do século XVI, sobretudo século XVII, né, e século XVIII, a sociedade europeia estava oficialmente dividida em corpos, ordens ou estados. Por exemplo, no feudalismo, a primeira ordem composta por sacerdotes, o clero. A segunda ordem composta por guerreiros, a nobreza. A terceira ordem composta por trabalhadores, os camponeses, o povo. Uns rezam, outros lutam, outros trabalham. E de acordo com a função de cada um, cada grupo vai possuir mais direitos, vai possuir privilégios ou vai possuir menos direitos, né?
Então, é um critério estamental, baseado na função. Agora, reparem que dentro de cada grupo a gente vai ter diferenças econômicas. Por exemplo, considera-se o conceito de povo, aqueles grupos que não fazem parte da nobreza do clero. Dentro do povo você vai ter um proprietário de uma empresa comercial, né, um banqueiro, né, isso lá na Idade Média, os primeiros banqueiros, né, os primeiros comerciantes, a chamada burguesia, pertencia a esse grupo. E vai ser de uma classe diferente da maioria dos trabalhadores que fazem parte do povo. Né? Então repare que a gente pode levar em consideração a existência de estamentos e, ao mesmo tempo, de classes sociais. Um outro exemplo são as castas ou varnas no hinduísmo na Índia, né? Com a divisão da sociedade em 4 grupos principais, de acordo com a função também. Brahmanes, sacerdotes, kshatriyas, guerreiros, e vaishyas, comerciantes, sudras, os trabalhadores. Né? E nesse caso aí com um caráter hereditário, né, dessas funções, e não podendo se misturar, um grupo não podia se misturar com o outro, o casamento era proibido e tal. Agora, pessoal, existe um sentido, um conceito de casta, no sentido mais genérico, que ocorre inclusive na sociedade moderna. A sociedade moderna é baseada no princípio da isonomia, todos são iguais diante da lei. Então, oficialmente, não existem estamentos, podem existir classes, né? Porque a classe é um conceito econômico. Os desiguais economicamente são iguais diante da lei, isso aí pode acontecer. Mas na sociedade moderna existe também um conceito de casta, que é um conceito mais genérico, né? Meio de senso comum, que considera que é uma camada social que tem uma ocupação, renda, estilo de vida e cultura própria e que vai diferenciá-la dos outros grupos, mesmo não possuindo direitos, né, específicos, mesmo com todos sendo iguais diante da lei. Então a gente pode falar assim, em militares que formam uma casta, né, os juízes formam outra casta, médicos, professores, né, formam uma casta, né, um grupo, né, uma corporação e tal. Se bem que em alguns países, com sociedades modernas, mesmo existindo o princípio de que os direitos são iguais, juízes possuem direitos que o restante da população não possui. Né? Então, aí o conceito de casta, né, fica mais complexo ainda, porque a gente está falando de uma sociedade onde, teoricamente, todos são iguais diante da lei, mas, simultaneamente, existem determinadas categorias sociais que possuem alguns direitos, né, que vão diferenciá-las de outras categorias. E o outro conceito que nos interessa é o de trabalho compulsório, né, para a gente encerrar. O que é trabalho compulsório? É um trabalho forçado, não remunerado, imposto pela violência e respaldado pela lei ou pelo costume numa sociedade tradicional. Quer dizer, o trabalhador é obrigado a trabalhar para uma outra pessoa, não porque ele precisa do emprego. Ele não vai trabalhar livremente, ele é obrigado a trabalhar porque a lei o obriga a trabalhar. Se ele não a violência obriga a trabalhar. Se ele não trabalhar, vai sofrer alguma violência, algum castigo físico, tortura, né? Alguma represália. Então, o trabalho dele, ou ele trabalha para uma pessoa, coagido, ele sofre uma coerção jurídico-política. Quer dizer, uma coerção a partir da lei, a partir do sistema político. Ou extraeconômica. O que é extraeconômica? É não econômica. Ele vai trabalhar para outra pessoa não porque ele precisa do emprego. Ele não vai receber salário, ele está tendo que trabalhar com outra pessoa pelo motivo que não é econômico, a violência, a lei. Tá. Existem 2 modalidades principais de trabalho compulsório: a escravidão e a servidão. Na escravidão, é o trabalho do escravo. O escravo é um trabalhador, é um ser humano, considerado um objeto e propriedade de outra pessoa, não possuindo direitos. Quer dizer, ele está na camada social mais baixa que a gente possa imaginar, pessoal. O escravo foi totalmente desumanizado. Ele é considerado objeto, propriedade de um senhor, que o trata, né, do jeito que quiser. O senhor tem um controle, tem um poder sobre o corpo do escravo, ou o corpo da escrava. Né? É verdade que nas sociedades escravistas surgiram leis tentando proteger o escravo contra os abusos físicos do senhor, contra a violência excessiva do senhor. Mas assim, as evidências indicam que raramente essa lei era aplicada. Então o escravo vai estar realmente submetido a um poder total do seu senhor. Né? Em larga escala, a escravidão foi utilizada nas sociedades da Grécia e de Roma durante a Antiguidade. E também nas sociedades coloniais e pós-coloniais do Brasil, do sul dos Estados Unidos e do Caribe, entre os séculos XVI e XIX, quando ela foi abolida. O Brasil foi o último país que aboliu a escravidão, né, nas Américas, no mundo ocidental. E a servidão?
A servidão é baseada no trabalho do servo, um trabalho também compulsório. Só que o servo está numa categoria social acima do escravo. O servo é um trabalhador semilivre, sobretudo um camponês, que possui alguns direitos, ele possui terra, família, né, instrumentos, ele produz para o seu sustento, para a sua subsistência, mas é obrigado a entregar os excedentes para um senhor, que pode ser um nobre, um sacerdote, um monarca. Em larga escala, modalidades de servidão, porque existem formas de servidão, né? Mas modalidades de servidão foram utilizadas pelas antigas civilizações do Egito e da Mesopotâmia, da América pré-colombiana, entre os astecas, incas, e pela Europa medieval no feudalismo, entre outros modelos, né? Entre outras sociedades e outras épocas. Aqui a gente só está dando alguns exemplos. Então, repare, o trabalho compulsório é a forma mais brutal de extração de excedentes, porque o trabalhador é obrigado pela violência a trabalhar, né, para um senhor, para uma pessoa, e produzir excedentes para aquela pessoa. Né? Enquanto que na sociedade moderna o trabalho é livre e é remunerado. Aí tem uma discussão se esse trabalho remunerado é justo ou não. Isso é uma outra discussão. Mas na sociedade moderna, né, moderna e capitalista, por exemplo, o trabalhador ele é livre, juridicamente ele é livre, ele vai ter que trabalhar porque ele precisa, né, está à procura de um emprego. Né? Então ele sofre uma coerção econômica, mas não é esse trabalho compulsório. Vai ser uma relação entre patrão e empregado baseada num contrato, num acordo. Você trabalha por tantas jornadas, vai fazer esse trabalho para mim, né? Estou te contratando para fazer isso, tal, e você recebe uma determinada remuneração. Ok? Bom, então queria trabalhar hoje esses conceitos para a gente poder aplicar em alguns casos na história e também na própria sociologia. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.